Então vamos lá, né? O restante das outras informações fica mais fácil eu mostrar aqui dentro do texto. Então, por exemplo, nós temos um texto aqui, eu vou selecionar todo ele, e aqui eu tenho a opção de colunas. Cuidado, porque se você selecionar algum outro objeto que não seja texto, colunas vai ficar inativo, desabilitado. Obviamente, só posso dividir em colunas texto. Então, eu vou clicar em colunas e aqui ele me dá a opção. Poxa, você quer dividir esse texto em duas colunas, três, né? Uma à esquerda, uma à direita ou mais colunas. E aqui em mais colunas eu posso definir todas as propriedades para essa divisão. Então, eu poderia definir, por exemplo, que vão ser duas colunas, né? Cada coluna aqui ele já divide para mim de acordo com a margem, então está dando 8,87, um espaço entre elas de 1,25, e eu vou dar OK. Eu poderia mexer nesse espaçamento aqui, diminuindo ou aumentando de acordo com a minha necessidade, de acordo com o meu elemento. Então, é muito fácil. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é o seguinte: primeiro, digite o texto, tá joia? Vou fazer um texto fictício aqui embaixo, só para a gente poder, então, exemplificar. Primeiro, digite o texto e depois divida esse texto em colunas. Deixa eu selecionar aqui. Pronto, ó. Depois, divida esse texto em colunas após ter digitado o texto. Nunca coloque antes as colunas para depois começar a digitar. Por quê? Porque depois, se você até fizer isso aqui, ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Vou dividir em 3, por exemplo. Bacana, ele dividiu, aqui teve sobra e tudo. Quando eu for concluir esse meu objeto, que eu pressionar Enter aqui para poder continuar o texto, ele sempre vai entender que eu quero trabalhar mais colunas. Então, o ideal é você redigir o seu documento primeiro, assim como já estava estruturado aqui, depois você seleciona aquela área que você quer colunar e separa em colunas. Você vai ter muito mais facilidade em fazer isso. Ah, tá, mas eu fiz e já mexi muito no meu documento e agora eu quero voltar como era antes. Então, basta você selecionar essas colunas e voltar aqui para uma, tá joia? Você consegue fazer isso aí depois de ter criado o seu documento sem maiores problemas. Então, a opção de colunas também é muito simples e muito fácil de ser configurada dentro do Word. Quanto às quebras, eu posso definir quebras para o meu texto. Então, eu tenho aqui a opção quebras para página, para coluna, para disposição de texto, né? E assim por diante. Isso significa o quê? Que se eu não quiser que entre mais texto aqui, ó, eu quero uma quebra de página antes desse texto, basta eu clicar para que o Word saiba onde eu estou querendo executar essa quebra, porque ele não vai adivinhar isso. Ele sempre toma base ou com algo que você tem selecionado ou na posição do cursor, e aqui você pode, por exemplo, colocar página. Com isso, ele quebra a página ali, significa que essa página 1 termina e começa a página 2. Ou, vou dar um Ctrl Z para desfazer, eu poderia fazer uma quebra também em coluna, né, como eu acabei de falar. Então, não, eu não gostei que essa coluna fosse até um determinado local, eu posso quebrar ela ali. Ou posso fazer também a quebra no texto, tá joia? Então, tem um texto e eu quero quebrar esse texto em algum local, eu tenho aqui a opção de disposição do texto e ele faz a quebra dele. Depois nós trabalharemos também mais na prática com isso aí. Quanto à opção aqui abaixo, nós temos a opção de número de linhas, né? Se eu quero definir um número padrão, se eu quero contínuo, se eu quero reiniciar cada página, que são mais organizações voltadas para a quantidade de linhas que eu tenho. E a hifenização é interessante, serve para um texto muito grande quando você quer colocar, por exemplo, o hífen. Quando você coloca aqui, por exemplo, hifenização e seleciona automático, quando a palavra não cabe, ele coloca o hífen, que é o traço. Por exemplo, visuais, vi, separou na sílaba e jogou o resto para baixo. Isso é a hifenização. Aqui nós temos opções de recuo, onde eu posso então fazer um recuo em centímetro à esquerda, ó, ou à direita. Então, você consegue trabalhar essa estrutura de acordo aqui com a sua margem, aumentando ou diminuindo. Posso aplicar também um espaçamento antes do texto acima ou depois, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o espaçamento depois, que se eu aumentar, vai abrir uma distância ali para baixo. É como se eu estivesse criando uma margem destas minhas colunas para o objeto que está abaixo, ou criando uma margem ou um espaçamento dessas minhas colunas para o objeto que está acima. Então, é um espaçamento até interessante que você consegue aplicar dentro do seu texto. Porque, às vezes, você cria o seu projeto, até mesmo aqui, ó. Então, antes de currículo, poxa, não, eu criei, mas eu queria que ele ficasse um pouco mais para baixo. Então, você vem aqui no espaçamento antes, ó, e aumenta. E toda essa área vai descer um pouco, como se fosse a margem. Também tenho aqui para a direita, ó. Perceba que ele está recuando ali um pouco. Né, somente dessa linha, mas poxa, fica estranho se for só essa linha, eu queria que fosse todos, é aquilo que eu falei. Se você não tiver seleção, vou voltar aqui para que fique padrão, ó. Se você não tiver seleção, pronto, ele vai aplicar aonde está o cursor. Agora eu tenho seleção, então significa que ele vai recuar
tudo. Olha que interessante. Então, essas opções são muito simples. Aqui é a mesma coisa. Ah, eu coloquei uma borda, mas essa margem ficou passando. Eu posso recuar? Claro, eu seleciono ele e recuo. E aí eu configuro exatamente no local onde eu quiser. Eu posso colocar para depois, para que ele possa aumentar, diminuir, né? E tudo isso. Então você tem essa estruturação e essa configuração perfeita aí dentro do Word.